Fala pessoal, estou aqui no aeroporto para ir para mais uma prova e o assunto do momento é só um, né? Henrique Avancini. Falando sobre a sua aposentadoria e muita gente agradecendo em termos gerais, tanto assim o trabalho em si que ele fez, como toda a trajetória da carreira do atleta. Queria dar minha opinião sobre isso, frisar também o que eu acho, que eu penso, tá? E é bem interessante ver todos esses canais, esses comunicadores de mídias, tudo falando sobre, e também várias páginas falando também sobre, e isso é muito importante também, mais uma vez elevando, né, o nome do mountain bike, do ciclismo no Brasil, levando para o topo. E mesmo na sua aposentadoria, que eu acho, não, mas tenho certeza que é só um começo de uma nova trajetória para Henrique Avancini. Então eu vou dar minha opinião voltado a isso. Primeiro ponto é que ele se aposentar antes de uma Olimpíada, antes de um Pan-Americano, é algo, não é, como é que eu posso falar? Não é algo que, ele fez isso porque ele não poderia se surpreender ou se superar, ou que seja, ou representar a nível, não. Na minha opinião, como atleta, tenho certeza que isso daí também já foi pensado, voltado a ele estar satisfeito com a performance dele, ele está satisfeito com o que ele fez, ele está satisfeito com a conquista dele, e ele dá mais uma vez, ele mostrar mais uma vez quem é Henrique Avancini para o esporte, para um mountain bike brasileiro, onde ele determina a se excluir de uma Olimpíada, porque a gente já sabia, estava na cara a vaga dele, e também a convocação para o Pan-Americano. Ele saindo, ele determina uma vaga olímpica e uma convocação para o Pan, que substituirá a convocação dele. Então assim, é um feito muito importante também, tá? É outro ponto positivo no legado de Henrique Avancini. Essa é a minha opinião. O meu segundo ponto de vista é falar que muita gente está vendo só o patamar do nível que ele alcançou para o esporte brasileiro, mas está esquecendo da estrutura montada para isso. Henrique Avancini, muito obrigado por onde você conseguiu levar o esporte, obrigado. Não é só isso. Na minha visão em si, quando ele ganhou uma etapa de Copa do Mundo, ali ele já levou, então, o esporte mountain bike brasileiro para outro nível. Então o que ele viesse a fazer seria um bônus, e o cara fez muito mais além disso, ganhando 2 vezes o Mundial, várias etapas, liderando o ranking de Copa do Mundo e ganhando provas importantes fora. E sempre em top 5, como ele sempre fala, como ele falou no documentário dele, sempre tá ali martelando, que hoje a gente vê que os atletas que vão fora é sempre P30 e pouco, P40 e pouco, P50 e pouco. Raramente você vê um P30 para baixo. Recentemente foi o Lano P27, se eu não me engano. Então assim, você vê a estrutura do nível, como é difícil estar ali. E o cara vai lá e tá sempre entre os top 10, top 5. Venceu, se superou, liderou um ranking mundial na categoria dele e ganhou etapas em todas as modalidades, XCC, XCO e XCM. A questão é o seguinte, não é aonde ele chegou a alcançar, não é aonde ele levou, mas sim a importância dele ter chegado lá. Não só pra gente, mas para o esporte em si, em geral, em todo o Brasil. Todo o Brasil. O que ele construiu, o que ele criou, o que ele deixou, a importância disso. Então, é mais do que um obrigado por ele ter conseguido esses feitos. O primeiro dele já era o suficiente, já era o basta, mas não, o cara fez muito mais coisas. Então, é mais do que isso. Meu terceiro ponto de opinião
é que posso estar enganado e eu espero que eu esteja, mas vai demorar muito, muito mesmo a ter outro Henrique Avancini, a ter outro próximo, não é desmerecendo a nossa cultura, nem os atletas que a gente tem, mas vai demorar muito. Por quê? Primeiro ponto, Henrique Avancini, ele teve a estrutura, teve a base fora, ele foi viver lá fora, morar lá fora, e a maioria dos brasileiros que vão são estágios, temporadas de 15, 20 dias, um mês e volta, e ele vivenciou isso lá, então isso leva ele a um patamar mais alto. Também estrutura de uma equipe de fábrica, como ele chama, então é algo a mais, tá? E a dedicação a 200% a isso. Como ele próprio fala no documentário dele, voltado à família, voltado à depressão, voltado a questões próprias em si. Não tá se controlando, não ter mais aquele controle, aquela questão, não saber por que mais o que ele estava fazendo. Então, chega nesse limite de ponto de, não de explodir, mas sim de estar no pico do topo e se cobrar a cada dia. Então pouquíssimos vão ter essa coragem, eu acho, para esse momento. Espero que eu esteja errado, mas eu creio que para ter outro Henrique Avancini vai demorar muito tempo, muitos anos, tá? Ganhar uma etapa ou isso, aquilo ou outro, também, muitos anos. Liderar um ranking mundial, também. Espero que eu esteja errado, mas o cenário hoje é bem assim que a gente está vivenciando. Esse é o meu ponto de vista, tá? Meu quinto ponto de vista é relacionado, voltado a essa questão que ele frisa muito dos brasileiros, dos comentários, todas as outras mídias que não eram do esporte ciclismo, mas eram do esporte, que postaram a foto de Henrique Avancini, anunciando a sua aposentadoria. Os comentários são lamentáveis, são comentários que precisa ser muito forte para você entender e ler e superar isso aí a cada fase. E ele sempre frisou isso bastante, então foi algo nítido que estava incomodando ele. E a culpa é nossa, tá? Seja no ciclismo, seja em tudo, a gente sempre vai menosprezar um feito de alguém. A gente sempre vai ter essa cultura de nada tá bom. A gente sempre vai ter essa cultura de que fulano é melhor, ciclano é melhor, se ganhar é obrigação, se perder porque é ruim. Então ele frisa muito essa questão. Ele frisa muito, então isso incomodou ele. Eu vivenciei as duas não vitórias, mas estava no pódio como segundo ou terceiro, mas não ganhou, tá? Em primeiro, mas ganhou em segundo e em terceiro. Então eu vivenciei, Thiago Costa, estava nesses eventos e presenciei coisas como, vai se aposentar, já era. Tá vendo? Acabou, tal. Então assim, são coisas que o atleta sofre diariamente. Mas para o nível de Henrique Avancini, ele estava muito mais além desse sofrimento, assim, então era muito mais forte para ele. O cara tem que ser um monstro mentalmente também. Então a nossa cultura é de pegar o atleta e destruir ele. É muito ruim estar falando isso, mas é nossa cultura. A gente não tem uma base forte em nenhuma modalidade. A gente não tem aquele incentivo forte em nenhuma modalidade. A gente não tem aquela cultura de colégio, que é a base, né, tudo, de universidade, aquela cultura de equipes de investimento em nenhuma modalidade. É tanto que a gente tem vários atletas olímpicos anunciando até que iria parar a carreira, que ia mudar de país tudo para tentar a carreira fora. Então assim, nossa cultura é essa, é totalmente diferente de alguns países. A gente não queria nem mencionar com esse, mas como um país como a América. A América, a cultura é totalmente diferente. É quase uma obrigação o jovem, a criança, ela tem uma modalidade escolar, ter
aquela atividade física como uma obrigação colegial. Então, com isso aí, ela transforma uma criança melhor, um cidadão melhor, uma pessoa melhor e possivelmente constrói um novo talento. Então, os Estados Unidos investem bastante nisso, em carreiras de atletas. Então, assim, a gente tem uma certa culpa nisso também, que a gente pressionou demais o cara e ele frisou bastante isso. É lamentável isso, mas quem assistiu o documentário dele sabe o que eu vou estar falando e sabe que isso tem sentido, mas é minha opinião. Minha sexta opinião é que ele ter ganhado esse Mundial de XCM, ter feito o que ele fez, ter representado, chegado agora, se aposentou, tal, chegou ao fim, mas ele deixa claro que vai seguir com os projetos dele. Então, o que é que a gente espera de Henrique Avancini? Não faço ideia, mas ele quer criar esse legado dele, quer fazer essa equipe dele, e na minha opinião, eu acho que ele vai ser um cara envolvido no meio do esporte eternamente. Possivelmente entrar em algum meio de questões públicas ou não sei, questões de promoções de eventos, ou questões de palestras, ou questões do que seja voltado ao esporte. Então é minha opinião. Então sempre a gente vai estar vendo Henrique Avancini, ele contando um pouco da história dele. A equipe dele, na minha opinião, eu não sei se vai durar muito tempo. É até um pouco estranho ou lamentável falar isso, mas é minha opinião. Não sei se dura muito tempo, tá? A gente possivelmente pode ver uma marca de Henrique Avancini de bike, edições de roupa, disso, aquilo, outro, como até tem já, né? Mas nesse segmento. Então o meu pensamento, para minha opinião final, é essa. Vou fazer outros vídeos, voltar, tô aqui no aeroporto agora, vou para Taubaté, CMTB, e depois para outra prova. Ele fala que vai participar ainda de 3 provas durante o ano todo. Eu tenho certeza que eu ainda vou encontrar esse cara na MTB Fest. Eu creio tá mais do que certo ele ir, mas as outras duas eu não sei quais são, mas vamos ver qual vai ser as provas, tá? Daqui a mais ou menos uns 20 dias eu vou estar de frente à loja de Henrique Avancini, bem próximozinho ali em Itaipá. Vou passar uma semana lá ou 9 dias. E vou estar também gravando e trazendo conteúdo para vocês. Vou ver se eu consigo alguma coisa. Eu já tenho um boné do cara autografado. Participei de um evento exclusivo que ele fez em Goiânia, só para pessoas convidadas. Então assim, eu tive um privilégio bastante de a proximidade com ele, tanto em competições como em si, em eventos, e contato normal, sem ser o atleta Henrique Avancini, mas a pessoa Henrique Avancini. Então essa é a minha opinião sobre, tá? Para não ficar também um vídeo longo, depois eu vou gravar a parte 2. Mas é isso aí. E se eu não me engano, foi o tópico 3 ou o tópico 4, quando eu falo que a gente tem culpa. Frisa isso, capita isso e pega isso. Vamos valorizar mais os nossos atletas. Vamos valorizar mais as pequenas conquistas. Possivelmente não pode surgir outros Avancines, até por conta disso, porque ninguém quer pagar esse preço. Ninguém quer passar por essas etapas. Ninguém quer abdicar de várias questões. Então, a culpa também é nossa, tá? Um grande abraço.